O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Por onde andares, anunciai o reino dos céus, que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graças deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde andardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entretanto, numa casa, saudai, a paz está nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem ou não ouvirem as vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgências com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo outro discurso de Jesus que está falando da parábola do anúncio do reino, a parábola dos missionários. Lembremos, meus irmãos, que nós somos missionários do amor e somos convidados por Deus a proclamar a boa nova do reino a todos os lugares onde nós estivermos. O evangelizador, meus irmãos, é sempre aquele que leva adiante aquilo que é bom. E é boa é a mensagem do Senhor. Lembremos, meus irmãos, que Jesus está convidando os seus discípulos a viverem como discípulos. O discípulo, ele faz aquilo que o mestre pede. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, versículos 23, diz assim: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. O reino de Deus está próximo. É isso que Jesus está dizendo a seus discípulos. Mas como está próximo? É um Deus que está presente no meio dos discípulos, é um Deus que se faz amigo, é um Deus que anda e que está no meio de nós. Deus está conosco. Essa é a mensagem que o discípulo deve anunciar. E Jesus vai dando outras recomendações. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os enfermos. Então Jesus está dizendo que o evangelizador é aquele que faz todas as pessoas que ouvem a sua mensagem crescerem na fé. Crescer em todos os sentidos em direção a Deus. É aquele que faz o bem. E o evangelizador é aquele que se despoja de si para que o outro tenha vida. Jesus diz nesse evangelho de hoje que o homem que se coloca para levar a palavra de Deus deve estar livre para viver esta palavra. O despojamento é a arma que torna o homem livre para pregar. Não leveis nada para o caminho. Quando nós andamos com os nossos penduricalhos de vida, nós não temos a força necessária para estarmos livres plenamente para pregar a palavra de Deus. Não andes, como diz Santo Agostinho, coloca a nós, não andes averiguando o que tens, mas quem tu és. Às vezes nós, meus irmãos, diante da missão, diante da palavra, nós esquecemos quem nós somos para Deus. Ser generosos nessa gratuidade de Deus, no nosso amor, na nossa pregação, na nossa palavra. Onde, como Santo Agostinho também diz, onde só o amor serve, a necessidade, a escravidão se torna liberdade. Onde só o amor serve a necessidade,
a escravidão se torna liberdade. Portanto, Jesus está colocando no coração dos discípulos um sentimento pleno. E Ele vai colocar também a nós. Quando chegardes numa cidade, dizei: a paz esteja nesta casa. A serenidade que deve brotar da boca do pregador, daquele que leva a palavra, essa serenidade deve ser envolvente. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nós somos levados a acalentar o coração das pessoas. A verdadeira felicidade não consiste em possuir o que se ama, mas em amar o que se deve. Nós amamos viver a palavra, Senhor. Que hoje, nesse dia tão especial, onde Jesus está falando da atitude do discípulo, que nós tenhamos atitudes corajosas e não esqueçamos o final do Evangelho de hoje, que coloca para nós: em qualquer casa, em que cidade ou em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesse lugar, e se não morar ali um amigo da paz, sacudi a poeira. Quando nós não encontramos mensagens contrárias à mensagem de Jesus, devemos ultrapassar todas as negações a Cristo e assumirmos Cristo como nossa única verdade. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.